vestindo saia rendada, ousando refletir. Mamãe proibiu você de mim. Ela sabe que eu sou também assim. Invadiu meu espaço, chamando a atenção. Fala galera, mais um Garagem Alternativa aí na área pra vocês. E como sempre a gente traz aqui vários nomes do cenário autoral maranhense. Hoje a gente vai conversar com um dos artistas mais plurais aqui da cidade. Tem várias indicações a prêmio, mais de 100 mil plays no várias Spotify, performances, né? Ao vivo da hora. Passa do carnaval ao romântico, tu sabe disso aí, né? O que não é fácil. Sem enrolar muito, Vina. Salve, salve, seja bem-vindo na casa. Salve pessoal, salve todo mundo. Obrigado pelo convite. André, Eduardo, todo mundo que está assistindo aí o podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos trocar, vamos conversar. Vamos que vamos. Mas tá só começando. Dudu, pode abrir os jogos aí da gente. Beleza. Vina, como o Vina já é conhecido, todo mundo conhece das redes sociais, dos palcos, do corre aí da música autoral maranhense, eu vou te fazer uma pergunta, porque geralmente eu peço pro artista contar um pouco sobre sua carreira, mas eu vou mais filosoficamente. Eu acompanho tua história, vi que desde criança tu tá relacionado com música, essa coisa toda, mas o que move assim o Vina a fazer música? O que tu acorda e pensa, ainda bem que eu sou músico, aquele dia, porque tem dia que a gente acorda assim meio, será se eu tô indo no caminho certo? Mas aquele dia que tu acorda assim, cara, graças a Deus eu sou Vina. O que te move a continuar sendo artista, músico, assim quando tu acorda e pensa, ainda bem que eu tenho isso pra minha vida? A música para mim é uma válvula de escape desse mundo físico. Ainda bem que sou artista, ainda bem que tenho essa válvula, esse senso de percepção das coisas invisíveis e às vezes as que mais importam. Sobre a natureza humana, sobre as relações interpessoais, sobre as frustrações, sobre as lamentações. É através da música que eu acabo colocando a minha percepção sobre as coisas, amenizando as dores, superando os obstáculos e também levando mensagens, né, para as pessoas. Então eu acho que eu nunca quis ser musicista, cantor, nunca tive isso de querer ser artista. Eu simplesmente tenho a arte na minha vivência, desde muito pequenininho. Eu sou artista, eu vivo com a arte, primeiro para colocar meu sentimento para fora, porque é através dela que eu consigo fazer isso. E eu acho que segundo, porque foi através disso que eu consegui me manifestar enquanto eu sou pessoa. Seja minha orientação de gênero, seja a pluralidade das minhas interpretações sobre as minhas vivências. A música me deu essa possibilidade. O que eu não tive em casa, na escola, na igreja, na rua, com os amigos, a música foi esse lugar de acolhida. E o palco, o lugar mais sagrado disso tudo. Onde ali eu sou exatamente como eu gostaria de ser em qualquer lugar. Cara, não, e eu penso sobre isso, assim, o artista, pensando agora, assim, vendo tu falar, o artista, ele acaba, a gente aqui, muitos artistas, a gente fica às vezes numa lamentação, por questões de mercado, questões de dificuldade, mas vamos pensar aqui no lado bom, rapidinho, só um pouquinho. Assim, o artista, ele é privilegiado nesse aspecto. Já pensou tudo isso que tu falou aí, em 1 minuto e meio no máximo, tu tivesse que desaguar de outra maneira, que maneira seria, exatamente. Cara? Às vezes, vamos lá, supor, se fosse um técnico de TI, cara, aí é terapia, aí é muito difícil. Então a gente fica pensando, o artista, ele tem essa vantagem, onde eu vou desaguar tudo isso. Por isso, às vezes, a gente não é, né, cara? É muito louco. É um privilégio do artista. Em qualquer gênero da arte que eu tô falando, não só na música, tu poder expressar num quadro, num poema, e tu não ter isso, cara. Exatamente. Eu não saberia viver de outra forma, não conseguindo botar para fora tudo isso, todas as percepções, vivências, experiências, que não fosse através da música. E eu acho que eu aprendi com o tempo, e o tempo de composição me ajudou muito nisso, a saber dosar isso. Eu não preciso dizer tudo. A forma como eu vou dizer, o jeito como a gente vai contar essa história, eu posso brincar com as metáforas, as pessoas acham que eu estou falando uma coisa, é outra, e aí você vai dominando a palavra, e aí você vai conquistando o espaço com uma identidade, as pessoas já sacam que isso aqui é música que tem uma assinatura. Evina, geralmente o pontapé inicial para um artista, ele é sempre bem complexo, assim, porque eu imagino que, pelo menos assim, a maioria das pessoas que passam por aqui, eu mesmo posso falar isso de mim, quando a gente começa, há muita dúvida, né? O que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu começo, né? Como foi para ti esse pontapé inicial, esse primeiro passo
pra trabalhar com cenário autoral, pra compor tuas músicas? Qual foi o dia que o Vina chegou e falou assim, cara, eu vou ser Vina, vou começar a fazer isso a partir de hoje? Cara, essa pergunta é muito boa. Eu já era artista antes de querer ser cantor. Sim. Eu acho que eu acabei de responder isso, né? Sim. Eu sempre coloquei pra fora. Tanto que quando meus pais me colocaram muito pequenininho, quando perceberam que eu tinha isso, de escrever, de ficar cantando sobre o que eu tava sentindo, eles me botaram no coral, botaram pra fazer escola de música, Centro Cultural da Madre Deus, vai lá, mas vai aprender música lá no meio do berço da cultura. Vai aprender teoria musical lá do lado da turma do quinto, dos blocos tradicionais, pra já ter essa vivência. E eu sempre compunha, vinha colocando pra fora esses sentimentos e tal. Mas nunca com a pretensão de nada, de fazer show, de lançar nada disso. Era simplesmente pelo simples e puro ato de fazer arte. Como pintar um quadro, como escrever um poema, como enfim. Em 2012, eu sofri uma situação de rejeição familiar. Eu tive que procurar meu caminho. E no dia seguinte, eu fui para uma kitnet, enfim. No dia seguinte apareceu um anúncio no Facebook, num grupo do Facebook. Procuramos cantores maranhenses para fazer um casal de uma banda baile que vai estrear, que vai fazer versões de músicas e tudo internacional, e vamos tocar na noite. Você vai viver de música com a gente e tal. Essa oportunidade de mudar de vida. Sabe aquelas coisas assim? Um mega anúncio. Cara, eu acho que eu vou tentar isso aí. Enfim, fiz o teste, passei em primeiro e entrei pra banda. A banda Rockville, que toca até hoje na noite de São Luís. Conheço. Faz banda baile, né, e tal. Formaturas, a gente fez. E aí, cara, eu paguei meus aluguéis da minha kitnet. Eu consegui dar entrada num apartamento. Nossa, e aí eu disse, isso aqui tem um negócio aqui que dá pra viver disso aqui. Diferente do que todo mundo me dizia que, não, se for pra música, não sei o que, não dá, não rola. E aí, a gente fez, eu entrei em 2012 e fiquei até 2016. Em 2016... todo esse tempo compondo, tendo meu trabalho, mas eu nunca botei pra fora. Mal sabia que... Era só do cover mesmo. Exatamente. Em 2016 aconteceu um fato muito importante. Nós fomos convidados pelo Amsterdã Music Pub aqui em São Luís, Sim. que ainda não se conhece, a fazer um especial daqueles, dedicado ao Tim Maia. E eu questionei muito o Paulinho, uma época. Disse, olha... eu sou um cara branco, a galera não vai estranhar isso aí, não vai dar bom, cara. Vai ser estranho. Eu tenho o meu jeito, que é baile, é diferente. Eu canto tudo na noite, internacional e tal. Vai ser esquisito isso. Ele disse, é exatamente isso que eu quero, Vina. Eu quero que você faça umas releituras do Tim Maia do jeito de vocês. Aquilo ali pegou a banda de jeito e me pegou. E a gente, vamos fazer, então, versões do nosso jeito, com um grande baile só de Tim Maia. E a gente passou 3 meses ensaiando esse show. Trabalheira pra repensar. E foi a primeira vez que eu tive a experiência de criar arranjos, de pensar com a banda e com os músicos. Resumo. O show foi um fracasso. Deu assim 10 pessoas, a casa cabia umas 400, deu umas 10 pessoas. Mas teve uma pessoa que virou a chave da minha carreira. Naquela noite em São Luís, estava passando por São Luís, Curi Hilley, que já produziu o Tim Maia. Ele foi produtor de Tim Maia. Cara, que responsabilidade. Tu não sabia disso, né? Não, ele é compositor de O Que Me Importa, regravado com Marisa Monte, compositor de canções para Roberto Carlos, Aparente. Já trabalhou com Odair José, Sidney Magal. Só grandes nomes. Lançou grandes grupos de samba e pagode. Belchior. Então, assim, um cara muito foda. E ele estava muitos anos afastado da música, porque no Rio de Janeiro o filho dele sofreu um sequestro, ele veio embora para São Luís. E ele estava aqui, chegando e tal. E aí ele viu o anúncio, vai ter um especial Tim Maia, ele, vou lá ver. Então, dentre os 10 estava Curi. Senhorzinho, já 80 e poucos anos, cajadinho andando assim. E eu vi ele chegando e tal, sentou, eu não reconheci. Fizemos o show do jeito que nós ensaiamos para aquelas 10 pessoas. Os nossos pais, namorada dos músicos e ele. Era só isso que tinha na plateia. E aí, quando terminou o show, o Curi pediu para ir falar comigo no camarim. E aí eu lembro que meus músicos estavam assim no meio e tal, todo mundo, que massa, foi legal, pena que não deu ninguém, isso aqui, aquela lamentação. E eu lá sentado meio cabisbaixo assim, aí Curi chegou e disse assim, eu vi ele se aproximando, e ele falou assim, cara, posso te falar uma coisa? Se Tim Maia estivesse vivo e estivesse aqui, ele teria muito orgulho do que aconteceu aqui essa noite. Aí eu
Quem é você? Aí ele, eu sou Curi Hilley, e me contou tudo isso que eu acabei de falar pra vocês. Produzi fulano, ciclano, tem essas músicas. Já produzi Tim Maia, trabalhei com ele. Uma das pessoas mais geniosas de trabalhar na minha vida. E eu senti uma inquietação, uma incomodação aí dentro. Você tem canções? Aí eu, tenho. Aí meus músicos, eu lembro que eles assim, ele tem sim, ele tem várias e tal. Aí eu disse, eu tenho. Ele, vamos amanhã tomar um café, me mostra. No dia seguinte eu saí da banda. E a gente entrou em estúdio. Passou um ano pra gravar meu primeiro disco com direção artística de Curi Hilley. Cara, que história. E foi assim, como foi trabalhar? Assim foi... Eu ia até te fazer uma pergunta, porque já teve trabalho com o Zé Cabaleiro, com ele, como é trabalhar com essa galera, porque a gente sabe que no cenário que a gente tá, o acesso a essas pessoas que estão num universo maior não é fácil. Não. E tu conseguiu romper essa barreira e agora a gente está descobrindo como a primeira barreira. Como é chegar nessas pessoas, como é trabalhar, o que te mudou, porque quando tu trabalha com um cara desse, é diferente. O cara tem um universo que ele abre a tua cabeça, assim, como foi trabalhar com ele, assim, no dia a dia, ver os toques que ele te dava, as coisas. Eu tô falando isso porque aqui, esse programa é assistido muito por músicos, então eu gosto quando o músico fala para outros músicos, assim, sobre como é esse tipo de trabalho. Então, conta pra gente como foi essa experiência com o Zé Cabaleiro, com esse cara que... deve ter te passado muita coisa. Eu mostrei pra Curi Moço Bonito, que é a minha canção mais ouvida. Tem disco meu que, somando os estilos do disco, não bate o que o Moço Bonito tem. É isso mesmo. Eu mostrei pra ele, né, Moço Bonito. E aí, na hora em que ele ouviu, ele... Cara, é isso que a gente precisa. Então, o primeiro detalhe importante pra chegar nas pessoas, você ter uma boa música. Passo 1, 0... Não é o conteúdo que vai chegar nele, não é mais um videozinho no stream, não é. Eles são bombardeados o tempo todo, de todo mundo. Quantos e-mails, quantos DMs, quantos tudo essa galera recebe por dia. Isso é verdade. De gente tentando falar com eles. Não é isso, não é isso. Você tem que ter uma boa música. Uma boa música vai tocar, não importa quem seja. Você fez com sinceridade, com sua verdade. E aquilo ali te representa, é um som único. Mano, prepara que o seu momento vai chegar. Não tem mistério. O relacionamento com ele foi muito curioso, porque Curi é um baluarte, já tinha muita experiência e já tinha trabalhado com muita gente sensacional. Eu estava na posição de... eu não sei nada aqui nesse negócio, então eu ficava com medo de opinar qualquer coisa, ao mesmo tempo ele opinava muito pouco. Então, às vezes a gente imagina que um cara desse chega, né, assim, olha, tá errado, corta, tira, não sei o quê. Pelo contrário. Ele tá ali querendo trabalhar junto. Que é uma coisa que eu sinto falta na galera, às vezes tá no nosso nível, no nosso lado. A gente encontra menos esse comportamento aqui e eu encontrei mais do outro lado. De quem já chegou lá e o cara chega pra te ajudar na real, assim. E assim, mano, isso aqui tá muito... Não veio com aquela ideia de ensinar, vou ensinar esse cara. Em nenhum momento eu me senti aprendendo com ele, ao mesmo tempo que aprendi muito. Mas... lições básicas assim que ele sempre referenciava para mim se você não está pronto emocionalmente para gravar a voz dessa canção, nem apareça no estúdio. De verdade, assim, ele dizia muito isso para mim. E ele mandou eu voltar para casa algumas vezes, porque eu tava, você tá no estúdio, quando você tá em gravação, e eu tenho esse hábito de ficar recluso. Travo minhas agendas, não faço mais nada, eu fico meses em estúdio e você fica imerso, você não vê. Você não percebe, às vezes, a um momento, a emoção, a entonação que você está dando nas tônicas. Isso faz uma diferença para quem vai ouvir depois, que não teve nada, não acompanhou nem um pedaço desse processo. Então ele mandou eu voltar para casa algumas vezes. A mais curiosa foi de uma canção que chama Nunca Mais Transe Comigo. Que eu cantei, a gente gravou a canção, e aí ele disse, não. Pelo amor de Deus. Tá com um cara que você transou sim hoje, ontem. Tá muito amorzinho e tal. Você tem que cantar essa música com uma rejeição, uma ojeriza assim, cara. Vou te dar uma dica. Vai pra casa, baixa um aplicativo, marca com aquele perfil que você jamais sairia na vida. Vive a experiência. Faz uma foda com ele e sai de lá e volta aqui. A gente se vê. Aí eu fiz isso. Aí eu cheguei, eu fiz isso, marquei com um perfil que eu jamais pegaria, fui assim, cheguei lá, dei conta do recado, saí correndo, cheguei no estúdio, suando ainda aquele suor, aquela coisa, aquele cheiro de nojento, melado por dentro, por fora, e eu disse,
cara, a gente precisa gravar esse negócio agora que eu... Tá Aperta o insuportável. REC agora. E aí, o Curiçola me olhou assim, entrando, e disse, eu acho que você ouviu meus conselhos. Muito Pronto, bom. e aí a gente gravou a música. Então, é isso, eu acho que é mais natural a relação. Com o Zeca também não foi diferente. Foi o Zeca que chegou a mim. Eu já tinha tentado chegar a ele, claro, quando a gente gravou Moço Bonito. Aí eu me senti, eu disse, caraca, tá assinado por Correio, eu vou disparar essa música aqui pra Deus e o mundo. Sim. A gente gravou em 2017, lançou em 2017. E eu procurei algum contato do Zeca, porque é uma das minhas referências como Claro. compositor maranhense, né? E aí eu encontrei um site, no site dele tinha um contato, arroba, uma coisa assim. Aí eu, vou tentar aqui, vou mandar. Custa nada. Custa nada. Isso foi de 2017, sei lá, maio, junho de 2017. Quando foi em janeiro, fevereiro do ano seguinte, 2018, eu recebi um WhatsApp, um DDD 11. Na hora, eu li alto assim, eu lembro bem que era uma coletiva de imprensa de Israel Costa, cantor daqui. Eu tava ajudando na produção, tinha mobilizado a imprensa que tava ajudando ele. E aí eu recebi uma mensagem do DDD 11 assim, fala Vina, não sei o que, ouvi sua música, muito bom, tô indo pra São Luís, queria conversar contigo, trocar uma ideia, não sei o que. A gente se fala, abraços ZB. Cara, eu li assim, aí eu, depois eu vejo com calma. E aí eu só falei assim, eu mandei um áudio, cara, eu tô um pouquinho ocupado agora, eu já te respondo. E paz. Fiquei lá, trabalhando. Aí acabou o evento, né? E aí eu sentei e fui ler com calma. Aí na hora que eu fui lendo, ele já tinha inclusive salvado meu contato, e aí apareceu um roxinho. A fotinha. Não era nem a fotinho dele, porque ele não usa. Assim, não posso falar isso. Mas ele. Tá dando spoiler demais. A fotinho não era dele. Então, o que prejudicou. Mas era um roxinho antigo, de um cantor das antigas, assim. E eu comecei a ligar os pontos, assim. Quando eu vi o ZB no final, eu preciso mandar outro áudio. Zeca, não acredito. Aí ele mandou aquela voz, mandou um áudio já. É pra saber. Vina, sou eu, rapaz, não sei o que. Aí ele, vamos marcar tua edição, eu tô gravando um documentário e tal, queria conversar contigo, ouvir tua música, ouvir todo o disco. Cara, é isso que a gente precisa. Ele elogiou muito de usar... A gente usou pandeirões eletrônicos, né, no disco. Massa. Com canções românticas. É uma toada sobre um amor entre iguais. Que releitura. E aí ele se apaixonou. Aí ele pediu, não tem canções não pra eu gravar, te ajudar aí, né? A gente gravar também alguma coisa. Aí eu disse, tô gravando meu segundo disco, que é esse aqui que eu trouxe de presente pra vocês, inclusive. Olha. E aí tem o Zeca... É assim que é bom, quando a gente recebe um convidado que traz presente, recebidos. Muito obrigado, Vina. E aí eu mostrei pra ele uma canção desse disco, Cicatriz, e aí eu falei pra ele assim, olha, eu tenho essa canção aqui, mas você que é o Zé Cabaleiro, então se você quiser reescrever a letra inteira, fique à vontade. Aí não, manda o áudio, deixa eu ouvir como é que a música tá e tal. E eu te digo, vamos fazer. Aí ele ouviu, aí ele mandou logo uma resposta, assim, mano, essa letra tá irretocável. Irretocável, eu tinha certeza que ia ser massa. Já me vejo cantando ela, nunca cantei em espanhol, tô me sentindo desafiado por você e vou querer gravar. Aí ele veio pra São Luís gravar um documentário, Ventos que Sopram, inclusive eu super recomendo. Sim, Ventos Eu já que vi Sopram. trechos, mas não vi Já vi, todo. eu também, só É vi muito importante, é muito bom mesmo. E ele dá um apanhado geral sobre a cena, né? E é Zé Cabaleiro conduzindo o documentário inteiro. E aí ele me chamou pra dar entrevista pro documentário. Enfim, tem muita galera, Preto Nando, Casa Louca, César Sampaio, tem uma galera. E aí a gente aproveitou e no dia, a gente gravou a cena. Foi curioso porque eu conheci ele já, várias câmeras ligadas e eu queria surtar, né? De fã. Aí não dava. Não dava, eu tinha que me controlar. E aí ele veio e ele disse, e aí, Vina, tudo bem? Já tava gravando pro documentário. E eu assim, e tudo. Não dava nem pra dar um grito. Não dava pra abraçar, eu te amo, cara, te adoro, sou teu fã. Aí ele, e aí, tudo bem? Eu disse, tá tudo certo. Ele, e aí, essa música vai sair? Eu disse, só depende de ti. Aquela coisa assim. Poucas palavras. E muito nervosismo, aí depois terminou tudo, a gente, agora vamos gravar nossa música. Aí, nossa, aí foi muito legal. Porque a gente conversou sobre redes sociais, inclusive, sobre posicionamento, né? Um cara que faz música popular brasileira como o Zeca, que é muito letrista.
e pouco conteudista, né? Uhum. Como é que é essa relação do artista como esse para se manter lá, se manter em evidência? E ele me deu umas dicas assim que eu levo para hoje. Você precisa focar na sua verdade. Não adianta você querer ser essa Uma coisa pessoa, que esse não é. personagem Que tu você falou ainda não agora é. há pouco, né? Isso. Então, se você replica nas redes aquilo que você é, se você gosta de escrever, então coloca nas redes o que você escreve. Se você gosta de conversar com as pessoas, então conversa com as pessoas. Não fica fazendo vídeo sozinho. Enfim, seja quem você é. Isso ajuda muito. E aí a gente conversou sobre isso, conversou sobre shows, né? Sobre cachês, como é que faz pra chegar no cachê. Importante, pergunta importante. Muito bom esses assuntos, né, cara? Então, assim, e a gente estabeleceu um contato e inclusive, meu terceiro disco, o Zeca foi fundamental, que é o Fé de Alimária. Ele foi tão humilde, assim, que ele é um pesquisador musical sensacional. Ele tem bibliotecas de livros sobre música maranhense, inclusive. E aí ele me instigou, ele se vindo, olha, com tua interpretação, teu jeito, eu queria muito que você botasse pra frente um projeto que ele tinha, de releituras de músicas que são de compositores maranhenses, mas que são cantadas por artistas nacionais. Maiara e Maraíza, cantam músicas estouradaças de compositores de Vitória do Mearim e ninguém sabe. E o pessoal não tem... E aí ele disse, eu vou selecionar essas músicas e eu vou querer que você escolha dentre elas que te bater no coração, que tiver uma relação com você. É uma pesquisa de 120 anos que eu tenho, ele falou, de música maranhense. Você vai, escuta e que bater certo, você que tiver relação com sua memória também de criança, de ouvir em algum lugar e tal, você vai, escolhe e regrava. E aí eu regravei as 15 canções do meu disco chamado Fé de Alimária com a pesquisa musical de Zé Cabaleiro. Cara, todas as músicas? Ele fez a pesquisa, Sim. E eu Selecionou escolhi 15, né? Cara, E aí da hora, gravei. uma pesquisa de mais de 100 anos. 120 anos de música maranhense. É um disco... Não é um disco radiofônico. Eu sempre digo isso. Não é um disco pra você ouvir. Não é isso. É um disco de pesquisa musical. E que serve como memória, né? Tem música de 1907, de Lumelo. Aí isso aqui é de Lumelo. Ela saiu de Arari, foi no pau de Arara pro Rio para viver de música em 1907. E lá gravou várias músicas e eu regravo elas com ela. Eu regravo de Lu com uma banda de amigos meus do Rio de Janeiro, um duo de indie rock eletrônico, revisitando de Lumelo para fazer alusão. Olha só com o... Cara, eu vou sacar esse experiência. álbum. Dá volta, eu certo? vou experiência, querer sacar esse álbum porque é uma aula, né, sobre música maranhense que a gente não... Eu nunca sei quem é esse compositor. Essa é uma compositora, né? É uma compositora, cantora, Não conheço. compositora, de Lumelo. Enfim, então é um disco, é uma delícia, mas é um disco que você tem que ouvir, é uma coisa assim, não é você sair Pra ouvindo nas escutar e rádios, dançar. não. Porque também a gente estava até falando aqui antes da gravação que o mercado, ele transformou o mercado dos streams, mais especificamente, a música meramente entretenimento, tanto que tem até a música que o Spotify coloca como Spotify Friendly, que é a música curta. Até isso eles estão diminuindo a música. Eu tava vendo esses coach de música e tal, falando, uma música com 2 minutos e meio não rola mais, não sei o quê. Faz 1 minuto e 30, 1 minuto e 20, pra tu ter uma ideia como a música eles estão buscando aquilo que tu falou. Cada vez mais música, menos tempo. Daqui a pouco a música vira um tweet. Que é para ser digerida em menos de 1 minuto. Não, eu acho que o objetivo é caber no áudio de WhatsApp, assim, do Instagram, que é só 1 minuto. Não, mas é porque, de fato, eles vão adaptando o produto de acordo com a plataforma deles. Então, eles têm a ideia de que aí vem uma geração mais ansiosa, que não tem capacidade de escutar uma música mais trabalhada, mais longa, porque, de fato, é isso, né, Eduardo, cara? é uma geração que não lê livros. Vai escutar música de 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos? Não vai. É uma questão geracional. E eu super entendo o momento que a gente vive, mas eu acho que, ao mesmo tempo, que a gente está num momento... Eu sou bem otimista em relação a isso. Sim. A gente está vivendo um momento que, não só para a música popular brasileira, para a MPB, que está sendo revisitada, eu tô sentindo que ela tá voltando. A gente tá vendo shows e turnês de anciãos da música brasileira lotados. Verdade. Ney Matogrosso, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil. É verdade. Então esgota turnês que artistas internacionais fazem no Brasil, eles estão fazendo de lotar estádios. Isso é muito bom. E você vê o público, é a nossa galera, é a galera que tá ali misturada com as gerações anteriores. Isso é muito legal. Mais recente, Lineker com um álbum de MPB, Sim. com músicas de 6, 7 Estourada, minutos. todas as músicas. Estouradaça. Então, assim, eu tô sentindo que tem um movimento que está começando a... Não sei se é um cansaço geracional de
inclusive pela busca da saúde mental, de consumir tudo com essa coisa expressa, né, rápida, eu tô sentindo que tá começando a cansar e tem alguns lapsos importantes que dão uma sutil esperança para quem não consegue. Eu não consigo me encaixar em uma música de 1 minuto. Eu não tenho nem roupa pra uma música de 1 minuto. Eu não consigo. Cara, não consigo, de verdade. Então, assim, eu sinto que tem um processo, e até com o rock. Eu assisti uns podcasts de vocês aqui, vou dar uma alfinetada. Eu acho que existe um movimento muito bom de retorno ao que o rock sempre foi e sempre é. Sim. O rock não é resistência, o rock é existência. O rock fica, nós é que passamos. Mas se vocês tiverem essa noção de que o gênero musical ele permanece, não à toa, na região da Amazônia legal, Maranhão pra lá, o rock é um dos estilos mais ouvidos. Nessa região aqui, a maior quantidade de bandas de rock hoje do Brasil se concentram em Amapá, Roraima, Maranhão tem uma cena rock muito forte. Verdade. Pará, tá concentrado aqui. Isso não é à toa. Então, assim, existe um movimento, isso me deixa mais otimista, porque fura essa bolha, essa coisa de que tem que ouvir o que tá rolando. Não, tem que ouvir o que você gosta, que você se identifica. E eu acho que tem uns universos aí que estavam meio adormecidos. MPB, rock são uns, e eles estão voltando com uma força, seja revisitado, seja como quiser, mas pra mim eles sempre estarão lá. Mas eu acho que também talvez, se a gente começar a observar em alguns detalhes assim como o cenário musical se comporta, até porque existem esferas diferentes, né, galera? Tem a esfera aqui, o que a gente pode dizer que é o mainstream, o midstream, low stream, né? O underground mesmo. Então, assim, em cada camada existem comportamentos, momentos diferentes e tal, mas isso que tu falou é fato. A gente tá percebendo que esses artistas mais antigos, eles estão sendo bem relembrados agora, né? E isso é mais do que justo, assim, porque, cara, me dói muito ver quando um artista, ele tem, sei lá, 30 anos de carreira, um trabalho genial, né? Uma discografia cara de fazer tu babar e pensa assim, poxa, eu queria ter feito isso, sabe? E às vezes não tem o reconhecimento tanto quanto ele deveria ter, né? Isso acontece muito, principalmente nas cidades, nos estados fora do eixo ali, Rio, São Paulo, ali acontece muita coisa. E talvez pela possibilidade de estrutura, de shows a mais, você consegue ainda virar essa mesa. Quando se afasta um pouquinho, vem para o Nordeste e Norte, fica mais difícil os grandes artistas das nossas regiões evidenciarem essa relevância dos seus trabalhos, né? Fato. É claro que isso acontece, mas eu também consigo enxergar a mesma coisa que tu enxerga, dessa crescente que a MPB, que o rock vem gerando. E isso talvez seja justamente, eu entendo o fato de tu estar falando de existência, porque é muito mais do que só resistir, né? A gente existe ao longo desse tempo todo, eu consegui compreender tudinho. Mas também pelo fato de bater de frente, né? Ou seja, também resistir ao que é pregado em cima dessas coisas, né? Ó, por exemplo, coisas que eu já escutei. MPB é música de velho. E hoje eu tenho um monte de amigo muito mais jovem do que Rock eu. é música de Playboy. Cara, pra caramba. Eu já escutei também, tipo assim, que rock já morreu. É o estilo que mais escuto isso aí. E hoje eu vejo uma molecada colecionando vinil. Eu vejo uma molecada se preparando pra assistir um show, sei lá, do Caetano lá em Salvador, saca? E são pessoas muito mais jovens do que eu, né? E aí eu fico pensando, olha, aí a gente quebra essa barreira da idade, do tempo, né? E é pra isso, obviamente, que a música existe, porque de fato, se a gente for parar pra pensar, às vezes a gente data a música da gente, né? Mas a música como um todo, ela é atemporal, né? Isso. Ela vale pro tempo todo. Às vezes uma música lá dos anos 60, a gente até viu em Ainda Estou Aqui, isso muito bem escrito, né? Uma música de muitos anos atrás, você escuta e ela faz sentido hoje, cara. Saca? Várias vezes, apesar de que eu acho que nem todo músico escreve pensando isso, né? Tipo assim, eu tô escrevendo por agora, mano, talvez amanhã não sirva mais, mas por muitas vezes serve, né? Principalmente quando você fala de sentimentos, que eu acho que é uma coisa que tu consegue fazer de forma maestral, parabéns por isso, né? E aí agora eu queria entrar nesse assunto para te perguntar. Eu vi que tu já falou desse teu exemplo lá, que tu foi viver a experiência, mas eu queria que tu falasse para quem está assistindo como tu trabalha, como tu acaba lidando com isso, né? Quais são as ferramentas de trabalho divina para escrever suas músicas.
Eu, por exemplo, vou escrevendo conforme a raiva que me bate, a inconformação que me bate. Eu, cara, pô, eu acho que é massa falar sobre isso, porque isso aqui tá me incomodando. E aí eu vou e escrevo. E aí, claro que o meu incômodo de hoje é diferente do incômodo de amanhã. E aí eu queria saber como é que era contigo também. Só um adendo, a Agrotrash é maravilhosa, cara. Eu adoro essa música. Eu cantaria fácil. Fácil. Tá convidado já, e eu só vou abrir massa, já que Vina contou aquela experiência dele. Essa experiência de Agrotrash, ela surgiu, a gente já queria escrever algo sobre isso, sobre a indústria do agronegócio e tal, e como tudo estava acontecendo. Mas o que carimbou eu escrever essa música foi porque um dia eu estava sentado, eu estava assistindo televisão e meu filho estava comigo assistindo, ainda mais menininho, agora ele já está adolescente. E aí ele assistiu e apareceu aquela propaganda, o agro é pop, o agro é tech. Aí ele virou para mim e falou assim, pai, o agro é pop? Ele questionou, aí ele falou, falei, rapaz, boa coisa para eu questionar, vamos questionar. Inteligente, a pergunta. Cheguei com meu irmão, a gente começou a escrever essa música. E às vezes é a partir de um estalo bobo que a gente consegue ter inspiração para música, né? Mas agora eu vou dar deixa para te explicar como é que funciona contigo. Olha, eu tenho um processo muito natural de escrita e geralmente é baseado nas minhas experiências ou experiências que me cercam, ou seja, minhas vivências. Eu participei de algum momento, alguma experiência ali, e isso me afeta de alguma forma ao ponto de eu precisar colocar isso para fora. Além disso, eu consigo organizar, eu aprendi com o tempo a organizar uma lógica de escrita dessas canções. Sim. E aprendi também, além de estruturar, de pensar já no pós, que me ajuda muito. Porque antes eu escrevia muitas canções para tirar as músicas que eu ia fazer um disco. Aliás, eu sou um artista que gosta de fazer discos. Não gosto de ficar lançando um single, esse papai não vai me comprar. Então, eu já ia compor as canções e eu não componho ela sozinha. Ela conta uma parte de uma história que você precisa ouvir as outras partes dessa história. Sim. E aí eu consigo ir compondo hoje, amarrando essas histórias. E eu só me dou por satisfeito quando eu consigo completar isso. E aí, depois disso, é igual um urso. Eu entro num estado de hibernação. Eu não quero saber de violão, de teclado, de compor nada para ninguém, não. E também não funciona sob demanda. Escreve uma canção para mim. Desculpa, amigo. Não é assim. Eu vou aqui, vou fechar os olhos. Não é assim, eu não consigo. Já tentei uma vez, participei de um concurso de bicicleta, não vou falar o nome da marca. Uma bicicleta, que era um concurso nacional. Era pandemia, eu tava precisando da grana. E aí eu participei, a gente ficou em quinto. Foi a melhor experiência, sim, mas eu vi que não é pra mim. Eu me acho estranho ali. Compus uma letra de um comercial de bicicleta e tal. A letra ficou legal, mas não é a minha praia. Sim. De escrever ou compor orientado a uma demanda. Que pode ser de uma pessoa, de um contratante, pode ser de um mercado. Claro. Que tá dizendo que eu tenho que fazer a canção pra caber naquilo ali. Eu não, cara. A música veio antes de você existir, dizer isso. A minha música já existia. O meu jeito de botar pra fora já era assim. O que eu faço hoje é usar técnicas de composição. Então, por exemplo, hoje eu estou usando para esse disco novo uma técnica nova que eu aprendi, que é música com 2 refrões. Sim. Não é uma ponte e não é uma estrofe. Ela claramente são 2 refrões. A canção que inclusive a gente soltou, Tecnosinal, se você prestar atenção, ela começa com um refrão. Sim, você ouve verdade. a primeira e ela repete, é um refrão. E aí tem uma ponte e vai para um segundo refrão. Quando o segundo refrão termina, entra um... Mas o primeiro refrão é igual, lógico, é igual ao primeiro, não é? São 2 refrões. São 2 refrões mesmo. Tá. Escritas diferentes. Escritas melodias diferentes. Tá. Só que são 2 refrões. Entendi. Refrão, mais refrão. Isso. Você aquela parte mais alta, com mais intensidade. Você já começa a música cantando a plenos pulmões, aí entra uma ponte, e aí entra outro refrão, você fica, que hora isso acaba? E aí... Entendi. Então, é uma técnica que eu aprendi para escrever, para dar vazão a esse sentimento. E aí, eu estou citando essa como uma das técnicas que você usa para orientar essa criatividade. Para você apenas não fazer isso de forma aleatória. Sim. Outra, que aprendi com o rock, é de você escrever canções com muitas estrofes, intercaladas por frases que dê o público a sensação de participar, de gritar junto. É por isso que ele gosta de Agrotrash. E no final, que Agrotrash é isso. E no final você faz uma intervenção que pode não ser um refrão, pode ser uma estrofe, alguma coisa que você passa a sua mensagem, que o rock tem muito disso. Deixar a sua mensagem. Então,
eu escrevi esse disco também, exatamente seguindo essa linha, mas com a mensagem estava toda aqui, ó, engasgada, e eu só segui a lógica e botei pra fora e estruturei. Quando eu terminei, eu mostrei pra galera da Brutal e eles disseram: meu Deus, é o primeiro rock em português que a gente vai fazer. Não quero nem saber, é nosso. Cara, mas que interessante isso. E muito massa a gente ir para esse caminho da conversa, porque, como o Eduardo falou, muitos músicos assistem o programa, então a gente tem um papo de músico para músico, né? Mais técnico, né? E o que eu achei mais interessante é porque tu chegou e falou assim: não, pô, ó, isso aqui é a característica aqui do rock, né? Sim. E enquanto o Vina tava falando assim, o cara... Eu já fiz, obviamente, várias vezes de propósito, mas várias vezes, cara, eu fiz totalmente sem querer, por osmose, assim. Porque é o estilo, né, da pessoa, você se adapta a esse formato de composição. Tu falou o negócio de trabalhar com refrão e refrão, um seguido do outro, né? Eu tenho uma música agora que é desse jeito. É uma experiência muito massa, porque isso te desapega do formato engessado de trabalhar, né? De tipo, poxa, eu preciso fazer um verso para, às vezes, sei lá, fazer uma ponte para aquecer pro refrão. Isso. Ou então eu preciso fazer um verso aqui e dar o push no refrão. Você mudar esses formatos é muito legal, cara, sabe? Porque tu te permite, tu entra em campos novos, tu também vai buscar referências, escutar outras coisas. Isso é muito importante. Você mantém o seu repertório, o seu background ali, artístico, atualizado. Acho que isso é importante. Você entender, beleza, eu vou fazer uma canção, vai ser o lead single do meu álbum. Eu preciso saber, aí eu vou no mercado. Aí eu preciso ir no mercado saber como é que estão sendo feitas as músicas hoje. Aí isso é muito importante. Isso é mais importante que tempo de música, que essas coisas, né, cara? Exatamente. Isso aí é mais estrutura. Vai entender como é que essas músicas são estruturadas hoje, porque isso é o que toca nas pessoas. As pessoas não vão discutir isso, porque isso não é nosso, é um assunto nosso. Mas é muito importante você, como musicista, compositor, se você quer fazer uma canção, um hit, você tem que estar atento a como é que as pessoas estão ouvindo e consumindo. E você entende a estrutura, você replica para a sua aula. Com a sua poesia, E é necessário, cara. Eu adoro sentar com pessoas para conversar que elas têm essa bagagem musical mais dinâmica, mais versátil, né? Não fica na mesma, né? Eu escuto várias coisas e várias possibilidades e eu não me prendo a exatamente, apesar de que minha essência é essa, eu não me prendo a isso, que é uma coisa que eu percebo na tua arte que eu acho maravilhoso. Continue sempre, porque eu acho que não seguir a música não é uma igual a outra, né, cara? Isso é muito difícil e tu tem isso nas tuas músicas. Eu conheço o teu trabalho já há um tempo. Isso é muito difícil, cara. Apesar de que pra mim, na minha opinião, hoje, mais do que em qualquer outro momento da nossa história artística, inclusive vou até fazer um recorte aqui, São Luís, Maranhão, cara, a gente nunca viveu uma troca, que eu acho que foi a primeira palavra que tu mencionou quando tu falou aqui da gente. Vamos fazer essa troca? Cara, troca. Eu acho que a gente nunca viveu isso tão bem quanto a gente está vivendo nesse exato momento. De um artista de um estilo pular para o outro e poder conhecer lá como é que se faz, trocar informações, né? E vivências. Sim. Isso para mim... Ó, a gente falou de Zé Cabaleiro. Eu acho que excelente exemplo. Cara, a primeira vez que eu escutei Zé Cabaleiro na minha vida... Nem lembro que CD era. Eu acho que é aquele CD que tem Por Onde Andarás, Stephen Fry e tal. Sim, é um dos primeiros, né? Cara, e é... Assim, tu escutava a música 1, diferente da música 2, diferente da música... Eu adoro isso. Apesar de que eu acho massa, aquele artista que ele segue a lógica dele, também é massa. Mas quando eu vejo que um artista, ele foi... Sei lá, mano, eu saí aqui de Stephen Fry pra Pedra de Responsa, saca? Eu acho muito massa. O Vou Embolar dele também tem muito disso, O Vou Embolar é perfeito, ele é isso. É samba, né? É pop, é romântico, Aí ele vai do rock a tudo. Eu acho que isso mostra... o quanto de bagagem aquele artista tem. Exato. Que é uma coisa que eu vejo muito na tua arte. Tu falou de Zé Cabaleiro aqui, eu vou agora... Tu falou muito bem de Zé Cabaleiro, agora eu vou falar bem de ti. Cara, continua mesmo sempre com isso, porque eu acho que faz uma diferença. Não só para os ouvintes e as pessoas que vão receber a tua arte, mas para ti como artista, de enriquecimento cultural mesmo, cara. Eu acho que... A gente falou do rock aí, ó. O rock, por muito tempo, ele... conseguia trabalhar muito bem com isso, né? Foi lá, flertou com rap, flertou com os ritmos culturais e tal. O metal lá. O próprio Sepultura, né? Com o Roots é um exemplo perfeito disso, né? Uma das maiores referências pro meu disco novo. É um exemplo de imersão maravilhoso. Eu tava conversando recentemente isso com um amigo meu e falando pra ele que, ó, o Sepultura, com o dinheiro que já tinha na época, dava até pra fazer assim, rapaz, traz os indígenas lá e a gente faz aqui no estúdio. Não. Nós vamos para lá e a gente vai de verdade entrar
nessa história para participar no meio da cultura que existe ali, para que a gente possa, de verdade, entender o que está acontecendo, né? E foi um processo imersivo mesmo, né? De ir lá e passar... E veio um álbum que pra mim é histórico, Claro, né? Histórico. Na Mudou trajetória o rock mundial, do rock. parceiro, Né? mudou, com E a certeza. gente vai ver vários. O Jorge Benjó fazendo isso. Claro. Los Hermanos fazendo isso. A gente vai. Esses processos. Alok. Ah, Agora, mais recente, Alok indo cara, Verdade, processos digna. imersivos de. Às vezes, por exemplo, você tem o Los Hermanos que eles fizeram um isolamento, né, cara? Vamos se isolar aqui, vamos se fechar e vamos ver o que a gente consegue fazer só com a nossa cabecinha, sem escutar nada de ninguém. Cara, eu acho que esses trabalhos são maravilhosos, porque eles fazem justamente com que o artista ele desenvolva, ele quebre barreiras que talvez, se ele fosse ali no ritmo da maré, ele não ia sair se encontrar. Agora tem um fato curioso, muito legal sobre isso, em relação ao meu trabalho, André, que você estava falando, e obrigado pelas palavras. É nosso, cara. Isso é tudo nosso. Sim. Apesar de eu ouvir muita coisa, e eu gosto de conhecer, de ouvir, sem Sim. filtro. Mas quando eu decido o conceito daquilo que eu vou fazer e já começo a escrever, eu bloqueio todas as minhas plataformas e eu não escuto mais. Pô, eu faço a mesma nada. coisa, cara. Eu tô gravando o disco. Saiu Bad Bunny, um disco novo. Latino. Muito bom. Não Muito quero bom. nem saber, de Bad Deve Bunny. tirar mais foto. Agora não. Não quero nem saber. Porque nós somos contemporâneos. E acho que isso é muito importante. O artista tá em São Luís, tá em Arari, tá em Vitória, tá lá no interior do Maranhão. Você tem uma música, você tem que se sentir contemporâneo a essa galera. E eu acho que a gente se coloca num lugar de inferioridade. Verdade como mesmo. se nós não pudéssemos fazer um som à altura de tal. A gente exatamente. acabou com isso. Não existe mais. Tá aí uma outra vantagem que o mercado tem hoje, é de permitir a você, onde quer que esteja, pode ser no quarto da sua casa, como Billie Eilish fez, e ganhar um Grammy, fazendo um disco dentro do quarto, ou você acessar um produtor de fora, como eu tô fazendo, de acionar um produtor que eu achava hiper distante, lá em São Paulo, e eu não preciso sair de São Luís. Eu ainda aqui fazer canções, trabalhar com uma equipe de lá, à distância. Isso é um lado bom dessa indústria, né? Mais digital. Que permite você fazer essas trocas, mas é muito importante você se reconhecer como contemporâneo dessa galera. Não é porque Bad Bunny tá lançando um disco que o meu disco vai ser inferior. Jamais, nós somos contemporâneos. Nós estamos lançando na mesma época, falando com a mesma geração, com a mesma galera. Exatamente. Pô, muito bom, cara. É uma diferença de postura. Claro. Que você... na hora de trabalhar o seu disco, você dá um olhar diferente pra ele. Sim. Você olha como um disco, um grande disco. E ele já nasce com uma robustez que você não sente onde cabe. É até interessante, não vou te falar do disco do Bad Bunny, porque tu não quer saber. Não, mas é interessante o que Bad Bunny fez. Eu tava, porque quando ele lançou esse CD, como tava muito hypado, vários releases, várias galera comentando e tal, eu vi uma performance dele ao vivo num programa nos Estados Unidos e ele cantou, porque lá tem aqueles programas tipo talk show que eles fazem uma apresentação mesmo com um cenário, então eu acho aquilo sensacional. Aqui no Brasil, eu não lembro se já teve, mas lá tem, cara, é muito louco. Kendrick fez nesse mesmo programa e teve o Bad Bunny. E ele fez reproduzindo como se fosse uma lavanderia de uma casa pobre de Porto Rico, que é o país dele. E o que pegou o álbum dele, assim, eu vendo a galera falar e eu escutando o álbum, é que como ele vem do reggaeton, que é uma música que, parecido um pouco com trap, com rap, puxa muito pra ostentação, papapá, aquela coisa toda, ele quebrou, mano. Ele quebrou e disse assim, não, pô, eu sou de Porto Rico, saca? Eu preciso falar do meu povo, eu preciso falar da galera. Ele tem ele chama atenção para uns apagões que tá tendo lá em Porto Rico, porque os Estados Unidos, eu nem sabia disso, eles têm um poder financeiro sobre Porto Rico, é como se Porto Rico fosse um estado americano, só que as leis americanas aplicadas para beneficiar os Estados Unidos não beneficiam Porto Rico. Então ele puxou isso pro álbum dele. Se no passado Bad Bunny, que cantou com Drake, que cantou, sei lá, com Travis Scott, cheio de cordão de ouro, papapá, aquela coisa toda, agora ele tá cantando camisa aberta, cordãozinho, chinelo, calça de flanela, porque agora, e assim, ele comentando que o disco que mais teve repercussão foi esse, quando ele foi mais ele mesmo, saca? A loucura, ele tem uma música que ele fala assim, o sonho da gente era ir pra Nova York, não sabia que Nova York fazia tão frio, meu Deus, quero voltar, saca? Questionando o que as pessoas falam assim, os Estados Unidos é tão bom, então assim, pra tu ver o que tu falou de verdade,
pô, de se colocar, ele já tava grandão lá, pô, ele podia seguir na mesma, o que eu fizer vai render, depois de Mônaco, que rendeu muito a música dele lá na França, pô, uma das músicas que mais rendeu, ele poderia, mas o que ele disse? Não, vou voltar, e voltou e deu muito certo, saca? Porque ele fez aquilo que a gente tava comentando, que tu falou agora há pouco, a verdade do cara, o jeito de cantar, tanto que devem tirar mais fotos, né, que é a música que dá o nome ao CD, ele foi fazer com a galera lá em Porto Rico, a galera cantando, no final da música, um cara canta meio desafinado, assim, todo mundo sorri, ficou muito natural. Já chega, Eduardo, já chega. Já tá falando demais. Já fez tá fazendo release aqui já, ficou Eduardo. muito natural, buscando a essência, saca, cara? E isso é muito top. E tu vê um artista grande fazendo isso, é porque tu vê assim, pô, que nem tu falou, eu sou contemporâneo desse cara. Também, eu posso dividir isso com ele, eu posso fazer da mesma maneira. Isso é muito bom, cara. Mas isso o papo tem tudo a ver com o que ele fez. Quando depois que tu fizer o teu trabalho todinho, vai escutar o álbum que é sensacional. Uma cerveja, você tá numa cadeira de plástico. Exatamente. Mas, boa. Isso que tu falou da mudança, né? Pô, é um papo maneiro, cara, porque assim, tem uma frase que eu acho que é do Gabriel Pensador, cara. Vou parafrasear Gabriel Pensador aqui. Ele fala numa introdução de alguma música dele, eu não lembro de que álbum mas é um telefonema, como se o cara estivesse falando com ele, né? E o cara falou, pô, sei o que é. Gabriel, tu tá mudando tuas músicas, cara. Aí ele fala, não, pô, tô musicando minhas mudanças, né? Exatamente, essa frase, eu já sabia que era essa frase. Isso muito massa. Muito A primeira bom. vez que eu escutei isso, eu entendi, porque eu já passei por alguns processos de mudança. E, às vezes, né? Porque a mente da pessoa sempre vai tentar te auto-sabotar, né? E aí, em algum momento ali, tu vai pensar, pô, cara, mas eu tô mudando, saca? Será que eu não vou perder tudo que eu já construí? Ou então, será que eu não vou me descaracterizar daquilo que eu faço? E as pessoas que se identificam. Mas quando a mudança é sincera e tem a ver muito com o que tu tá falando, eu acho que quando você se sente livre pra isso, é a tua verdade, eu acho que é extremamente bem-vindo, cara. E você se sentir confortável fazendo o que você faz é ideal, né, cara? Na arte não tem outra forma que não seja essa. Quando o artista geralmente se sente desconfortável, ele acaba com a carreira dele, ele sai da banda, né? E isso é o que acontece, né? Exato. Eu acho que o desconforto faz parte, né, da rotina do artista. Não tem como. Mas no processo de produção criativa, você tem que ter as suas zonas de segurança. Até para fazer as mudanças. Eu jamais cantaria um rock se eu não soubesse do que se trata. Se tu não tivesse uma banda chamada Rockabilly. Se eu não tivesse já feito um show de 1h30 dedicado ao CBGB, que eu converso com metade dos roqueiros de São Luís e nunca ouvi falar de CBGB. Um bar aí em Nova York. Sim, que tem um filme muito massa sobre isso. Expoente de rock. Cantei Sex Pistols, Dead Kennedys, Television. Talking Heads, cantei Iggy Pop. Então eu já cantei essa galera toda. Então eu me sinto numa zona de conforto para chegar em algum momento e brincar com rock. Brincar! Eu tô falando isso porque eu não sou capaz, não me acho pronto para isso. Mas eu vou brincar, vou experimentar porque eu tenho essas referências na minha escola. Porque eu tô atento ao que tá rolando há algum tempo. E essas coisas vão se encaixando. Você precisa também usar todas as referências que você tem de uma vez só. É meu disco, é o disco da minha vida. Calma, cara. Ficar muito carregado, né? Você escolhe aí uma história, uma canção, uma vivência tua. Pensa num conceito, explode ele, destrói ele e reconstrói ele de várias formas. Vê o que dá. Vina, chegando na reta final, eu vou, assim como o Eduardo começou com uma pergunta filosófica, eu vou terminar com uma também. Qual foi o primeiro material a primeira música que tu lançou oficialmente? Foi em que ano? 2017, Moço Bonito. Foi o primeiro lançamento. Mas fez sucesso até hoje, que tu falou, né? E tem uma música do Vina que eu acho maravilhosa, eu acho que é Volta Pra Casa. Essa música tem uma letra bonita. Volta Pra Casa é desse disco, do segundo disco. Do segundo disco, né? Do Elementos de Hortelã. Ela é um... Uma das minhas músicas curtidas aqui, ó. Ela é um hit, música Volta 6. Pra Casa. Música ela 6. É um hit. É música pra apertar o coração. Inclusive, ela vem revisitada pra esse novo disco. Pra essa nova era. Ela vai ter um momento especial nos shows, porque eu já entendi que a galera tem um apego assim com ela, muito né? bom. E a tua última música lançada foi quando agora? Tecnosinal. A minha última música, a mais recente. Mais recente. É Tecnosinal, que faz parte do meu novo disco. Ela foi lançada tem 2 semanas. Isso, então... E já bateu mais de 200... Nossa, tá muito bem nos streams, eu assim, tô muito feliz.
A gente até lançou uma campanha que vai instigar ainda mais as pessoas a ouvirem, que é a cada streaming que você der nas músicas novas do meu disco, nós vamos converter cada streaming em uma árvore. E nós vamos plantar. Muito massa, Vina. Nós vamos Caraca, plantar da hora. a quantidade de streamings. daqui a terceira música do disco lançada, se tiver 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 streamings, nós vamos plantar. Cara, a campanha 1.000, da hora. 2.000, 10.000, quantas árvores forem. Eu não quero os centavos das plataformas. Eu quero que a galera escute uma música, que a galera se conscientize do momento que a gente está. A gente precisa refletir sobre isso também. Verdade. E temos que fazer alguma coisa. Claro, Maravilha. sensacional. E não, e Vina, Isso aí é rock, cara. Isso é rock pra caramba, mano. De verdade. transformar mesmo a E vão lá me parada ajudar a através- plantar, porque eu não vou Com conseguir certeza. fazer. A gente vai. Mas voltando à Por favor. pergunta que eu ia fazer pra Vina. O Vina de 2017 pro Vina de 2025, o que mais mudou, cara, na tua carreira? Porque eu imagino que foi uma jornada, né, cara? Caracas, André, talvez uma das coisas mais difíceis que eu já recebi. Mas olha, eu posso começar a responder a aprender a me doar melhor nas situações. Eu acho que em 2017 eu me doava, eu me entregava assim de uma forma tão pura ao ponto de ser ingênua. Sim. Na música, na vida, na forma que eu ia me posicionar, vender, olhar pra música e disse: não, essa música aqui é a música, ela vai bombar, eu vou ganhar dinheiro com ela. Sabe, essa coisa Sim. até ingênua, Entendo de tão perfeitamente. puro que é Sim. o meu ato de fazer música. E hoje eu tenho um olhar muito mais maduro sobre isso. Sim. Uma das coisas principais para mim hoje é de que eu não consigo ir a lugar nenhum sozinho. Então não adianta eu simplesmente ter tudo isso, uma inspiração, uma composição, uma música boa. Não adianta se eu não tenho pessoas para me ajudar a colocar isso no mundo. Ela sozinha, ela não consegue, ela não vai. Exatamente. Ela vai tocar meus amigos, meus entes ali, mas é isso que eu quero. Até onde eu quero ir. Então eu preciso me cercar de boas pessoas, seja do produtor, dos instrumentistas, dos músicos, do técnico, do maquiador, do figurinista, tudo, cara. Tem que pensar, tem que juntar essas pessoas. E o disco pro Vina de 25, ele é um fruto desse coletivo. Sim. Que de 17, certamente, às vezes, o que eu vejo é que era um disco mais de um cartão de visitas. Aham. Era o meu cartão de visitas. O meu momento hoje é fruto de uma experiência e de vivências coletivas. Não à toa, ele está nascendo em meio a essa campanha de vamos juntos, enquanto a gente ouve o disco, vamos reflorestar os corações. Sensacional, cara. Não, eu queria até te pedir pra tu falar sobre esse lançamento de 2025. Tu me explicou aqui antes que tu vai lançar alguns singles, até formar lá a divulgação inteira do CD. É interessante para registro também tu falar isso. Fala um pouco desse trabalho de 2025 aqui na nossa reta final, que é interessante não falar disso, não existe, pecado. né? É um pecado, pô. Bom, eu tô lançando meu quarto disco. Já me disseram que se não der certo no quarto disco, não dá mais. Já me botaram essa pressão. Mais uma pressão Mais aí. uma pressão. E o pior, foi dentro de casa. O meu guitarrista disse assim: olha, o quarto disco das bandas de rock, das bandas pop, é o que define as carreiras. Se você vai ser. Cara, muita você vai pressão, pô. Se você vai ser um grande, se você vai ser um médio, você vai vou continuar um pequeno. Eu disse, pois eu me sinto pronto. Nós vamos arregaçar agora com esse disco. Eu tô muito feliz com esse disco. Ele se chama Quando os Guarás Ecoam as Vozes da Floresta. Esse é o nome do disco. Nome grande, nome e sobrenome, né? O disco. É um disco que ele vai tratar sobre a floresta em vários sentidos. A floresta enquanto cultura popular. Estão matando a nossa floresta. As árvores, como os nossos mestres de cultura popular, caixeiras, mestres de moer boi, estão derrubando, matando, ceifando nossas árvores. E nós, que somos aqui os brincantes, os que celebram tudo isso, nós não estamos mais encontrando a floresta entre nós. Então diz que ele vai explorar isso de uma forma muito, muito elegante. Ele está dividido em 3 atos. No primeiro a gente vai falar sobre a exuberância da floresta, a floresta em pé. Então tem carimbó, tem calypso, tem techno, dançante. O segundo ato é a floresta caída. E aí eu tenho Dona Iria de Fátima, do Trem das 11, uma produtora cultural das antigas de São Luís, uma velha preta que está ali no centro morando. Ela já passou por várias situações delicadas de tentar produzir nossas bandinhas aqui, e de sofrer retaliação policial e tal.
e eu convidei ela para participar do disco. E ela, então, era a voz do Equinócio. Ela abre o segundo ato falando: vocês estão vendo tudo isso aí? Isso tudo já foi floresta. E aí começa o segundo ato, que é um ato que fala sobre a floresta caída. Aí a gente troca os estilos e a gente traz instrumentos do Iraque, do Irã, do Afeganistão, da Turquia, para contar o deserto. Sim. Então são percussões, instrumentos de corda. Uma coisa mais árabe assim e tal. Porque a floresta caiu. Então, para onde eu vou brincar com a emoção das pessoas? Vamos pro deserto, vamos pras areias. E a gente vai brincar com as areias do nosso sertão, o lamento sertanejo. Então, vem acordeões juntos. Muito bom. Que aproxima mais da nossa escuta, né? E quem me ajuda a contar essa parte da Floresta Caída é Brutalion, que a gente vai cantar uma canção dedicada à comunidade de Cajueiro. Cara, que então, massa. Um rock em português, inédito pra cacete, assim, se você... Brutalha não tem rock em português, Não né? tem. Eles cantam em inglês. Então, essa é uma Eles vieram aqui parceria. já, o baixista veio, né? O Mata, né? Eu assisti, esse foi Ele é maravilhoso. massa, sensacional. E a gente Falei com o Fábio ontem. E a gente Mata. tem... a gente faz esse segundo ato, e o terceiro ato de disco, eu chamo o grupo de Bumba é Meu Boi, e eles fazem então um ritual para reflorestamento, para renascer a floresta. Nossa, cara. E aí surge a coroação do ipê amarelo, surge a revoada dos pássaros na Ilha do Medo. E aí, aí eu misturo bois com as guitarras, e a gente conta o final. Não vou contar mais detalhes. Boba está Não, mas eu já sensacional, consigo. cara. Só tu falando, eu já consegui Já tem um imaginar. livro aqui na minha cabeça. É um álbum Então, conceitual, né, cara? Pô, Não, muito e bom. tudo isso, paralelamente, eu não sei se tua cabeça consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo, como o teu show é muito performático, tu sempre tá investindo nas performances no teu show, já tá pensado o que vai ser feito em show desse trabalho também, cara? Ou ainda não deu tempo? Nós já estamos pensando. Eu vou soltar um spoilerzão. Eu tô com um figurinista do Boi Bumbá de Caprichoso, lá de Parintins, fazendo figurino Lá do Amazonas. pro... É assim, Bagulho a gente tá de dentro da floresta, de né? dentro da floresta, mas Exatamente. que é daqui, Caraca. que é daqui, Ele é maranhense. é maranhense. E que Trabalha lá. A gente tem uma relação muito estreita. Sim, sim. A gente que não se conecta, Santo Daime. Sim, várias tem coisas várias relações, a gente tem várias relações com a floresta. E o bom e o boi, inclusive, essa herança. Já ia falar. A relação da borracha com os maranhenses que vão pra lá pra ajudar. Sim, sim. Cara, tem muita coisa. A gente se conecta em muitos lugares. E aí a gente já tá pensando. Eu tô muito ansioso por esse show, na verdade. Porque eu acho que vai ser uma coisa assim, uma experiência. Mas não tem nem Sensorial. data ainda de primeiro show, nada, né? Não, a gente tá programando um show de lançamento pra convidados, pra testar. Convida a gente. Testar figurinos, testar. Convida a gente. Claro. Testar figurinos, testar arranjos, Sim, ver, sim. ver como é que o público Vai sente. reagir, Depois a gente solta. Mas nós já estamos negociando shows, tem coisas vindo aí fora do estado já, agendadas. Não posso falar muito, mas Então, tá vindo aí. Um detalhe muito legal, que dessa vez, só pra gente terminar de falar desse disco, que eu vou pedir para vocês acompanharem com esse olhar. Na era da inteligência artificial, nós pensamos muito como que nós iríamos trazer isso para essa agenda, né, para esse disco. Uhum. E eu decidi fazer um movimento reverso. A gente resolveu as capas de cada single, já que a gente vai ter que trabalhar música a música. A gente pensou, a gente vai fazer com IA, porque é mais barato. Vamos contratar um design, vai ser muito caro. E aí eu resolvi, eu mesmo, fazer em telas de acrílico, de pintar cada tela. Então cada capa de cada single é uma tela real, pintada, à mão por mim mesmo, com a mensagem que eu acho que essa música está passando. Então todas as artes e pinturas que vocês vão ver, daqui até São tuas final do mesmo. ano, são artes minhas pintadas à mão por mim enquanto eu estava ali imerso criando a música. Então, mais uma forma Sensacional. de botar para fora e de me conectar. E eu quero agradecer vocês também por essa oportunidade. É muito raro ter um momento de exposição para falar sobre músicas. Não vejo distinção assim de qualidade de musical, nem de musicistas. sim. E acho que a gente tem que apoiar todo mundo. Tá todo mundo no mesmo bolo, Mesmo tá barco, todo cara. mundo aqui. E muito obrigado de verdade, assim, eu já consumi vários episódios de vocês para me preparar para esse momento aqui, pra eu sacar o que tava rolando. E tô muito honrado, muito obrigado mesmo. Vamos nos conectar mais vezes. Todo mundo aí que puder ouvir o vídeo, ouvir as músicas, né? E vendo nas redes sociais essa campanha, vamos lá me ajudar a plantar árvores cara, e a reflorestar esse mundão de meu Deus. Pode deixar. E já que o Eduardo agradeceu de começo, só vou finalizar te falando uma coisa, Vina. Uma das melhores experiências que eu tenho na minha vida
é essa daqui do podcast, de poder sentar com todas as pessoas que passaram ao longo desses episódios e ter uma troca sincera com elas, assim, né? A maioria absurda que passou por aqui, a gente ficou amigo depois, eu fui em shows, foram nos meus shows, a gente trocou informações, se ajudou de alguma forma. E eu acho que é para isso que, de fato, o podcast existe. Além de catalogar a cena autoral, poder trazer pessoas aqui que, de fato, venham a somar com outras que passaram por aqui, ligar essas pessoas umas às outras. E tu falou uma coisa muito importante. A gente está todo mundo no mesmo espaço, no mesmo ecossistema, né? Já que tu tá falando de floresta, é uma palavra muito falada aqui, né? Ecossistema. A gente vive muito dentro desse mesmo cenário. E ver que tu traz a tua verdade, tu traz a tua música pra cá pra somar. E isso a gente ainda nem conversou, né? Infelizmente tem tempo no episódio, porque a gente não falou das tuas parcerias, de como tu trabalha aqui em São Luís, agregando outros artistas ao teu trabalho. A gente poderia passar na meia hora falando sobre isso. Então só me resta te agradecer por tudo, agradecer não só pela tua colaboração aqui com a gente no episódio, mas na cena autoral de São Luís, na cena musical, artística como um todo. E vida longa a tua trajetória. Inclusive, vamos logo se comprometer a ajudar a Vina a colocar essas árvores aí, né? Tá gravado, meu amigo. Vamos plantar. Me ajuda. É um trabalho sensacional, cara. Merece toda a ajuda possível, inclusive. Vina, mais uma vez, muito obrigado. E eu vou fechando aqui com vocês, como sempre, de lei, para avisar que todos os episódios do Garagem Alternativa, eles estão lá no canal do YouTube do Imirante.com. Esse aqui foi o do Vina. Se você curtiu, vai lá, assiste o máximo que vocês puderem, porque tem muita coisa boa, muita gente por aqui passou para somar de verdade, que pode levar uma informação de qualidade para você. E se você conhece um artista que trabalha no cenário autoral, ou você é um artista do nosso circuito, não perde tempo também, vai lá no Instagram, @podcast Garagem Alternativa, e manda teu material, que uma hora ou outra a gente vai lá dar um jeito de responder sempre o mais rápido possível, né, Dudu? A ideia é catalogar o máximo de artistas, bandas, enfim, pessoas que estão, não só artistas que cantam, mas quem faz a arte, a capinha do CD, quem tá na produção, inclusive Vina falou o nome de algumas pessoas que eu já fiquei pensando, pô, é bom, por exemplo, essa produtora que tu falou, que pouca gente conhece, traz uma pessoa dessa para conversar com a gente. Sim. Então a gente tá antenado, então você tiver dica, tiver sua banda, um amigo, alguém, cara, traz para cá, porque a gente quer conversar, a gente quer catalogar o nosso trabalho, é somar da maneira que a gente pode. Enfim, as portas do podcast estão sempre abertas. E se você estiver conversando, mas eu não tenho muito material, não importa. Bem também. Pode mandar, não interessa se você é dos anos 70, 80, 90, ontem. Você pode mandar material que vai ser super bem recebido, com muita atenção, com muito carinho aqui pela gente. E galera, também não pode esquecer, tá no Spotify também, né? Tá no Spotify, tá no Instagram lá, nos Reels com os cortes, tá também nos Shorts do YouTube. Não tem desculpa para não assistir, para não curtir, para não conhecer mais da música autoral maranhense. É isso aí, Garagem Alternativa conectando você à música da sua cidade. Até mais. Moleque.